Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri e hoje a gente vai falar por que fazer o bem. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Por que fazer o bem é a melhor coisa que existe? É sobre esse tema que eu quero falar hoje. A bondade, de uma certa maneira, ela faz parte dos dois mandamentos principais que Jesus deu para nós, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que queria que fizessem coisas ruins para você. Então, se a gente deve fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse para nós, significa que fazer o bem é parte desse mandamento. Outra coisa é que fazer coisas boas, ter atitudes de bondade, ela supre algumas necessidades na nossa vida. Uma delas é a nossa necessidade de servir. Nós nascemos para fazer isso. De acordo com Efésios 2:10, nós somos criados para fazer as boas obras que Deus planejou para a gente. Então, Ele já tinha planejado. E se Deus planeja alguma coisa, se Ele pede para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa fazer. Sabe por quê? Porque se você não faz as coisas que Deus planejou para você fazer, que Ele te pediu para fazer, significa que se você não fizer, aquilo vai ser ruim para você, você vai sentir falta disso. E nós precisamos sentir que nós estamos sendo úteis. A própria ciência já está mostrando isso, a própria neurociência já está mostrando isso, que a gente tem a necessidade, o ser humano nasce com a necessidade de sentir que ele está ajudando, que ele está sendo útil, que ele está sendo bom para outras pessoas. Então é muito importante que você tenha atitudes de bondade, porque isso é uma necessidade sua também. Outra necessidade também que a bondade ela supre é o fato de você se sentir amado. Muito normalmente as pessoas têm atitudes de reciprocidade. Então, se você foi bondoso com alguém, se você foi bom para com alguém, normalmente aquela pessoa também vai começar a querer ser boa com você e ela vai começar a amar você. Isso é muito normal, porque ela vai se sentir amada e ela vai normalmente começar a te amar também. Normalmente, eu não vou dizer sempre, mas normalmente sim. E é muito importante que você se sinta amado. Existe uma menina, né, que agora já era uma mulher, que ela foi expulsa pelos pais de casa. E os pais então colocaram essa menina com 2 anos, pais assim muito loucos, mas eles colocaram a menina para fora de casa com 2 anos de idade para ela viver com os cachorros deles. E ela passou então a viver com os cachorros e se comportar, latir, uivar, se comportar como os cachorros. E ela até escreveu um livro sobre isso. E depois fizeram testes, né, fizeram exames no cérebro dela, eles descobriram que esse cérebro se desenvolveu de uma maneira completamente diferente por falta de amor. Então, nós seres humanos temos muita necessidade de nos sentirmos amados. E quando você faz para alguém, você provavelmente vai receber também esse amor. Quando você ama, você recebe amor. Outra coisa também que a bondade faz é que ela te coloca numa posição de privilégio. Você é obrigado a ver quão privilegiado você é quando você tem uma atitude de bondade com outra pessoa, porque você não pode dar o que você não tem. Então, você acaba sendo obrigado a ver tudo que você tem, a ver o privilégio que você tem. Existe uma história que eu já ouvi 2 vezes, eu não encontrei lá na internet, mas eu vou reproduzir para vocês o que eu ouvi. Essa história, ela se passou nos anos 50 e quem contou, pelo que eu entendi, foi um dos filhos. Era uma família de 5 filhos e uma viúva, né, que era a mãe deles. E essa família sempre ia à igreja e num belo domingo o pastor chegou no final do culto e falou: olha, no domingo que vem eu quero pedir para que todos vocês tragam uma oferta especial, porque tem uma família numa situação de necessidade e eles estão precisando ser ajudados, então por favor, além dos dízimos de vocês, tragam uma oferta especial para essa família.
Então, essa família de 5 filhos com a mãe viúva, eles saíram de lá super empolgados, as crianças empolgadas. Ai, o que que eu vou fazer para ajudar essa família que está precisando? Eles já começaram a fazer vários planos e durante a semana eles foram fazendo várias coisinhas para realmente arrecadar esse dinheiro. Então, eles fizeram limonada e foram vender a limonada, foram fazendo, acho que artesanatos para vender também, foram vendendo e conseguiram juntar um bom montante. E esse montante, né, das notinhas que eles foram conseguindo, das moedas que eles foram conseguindo, eles colocaram então no envelope. Quando chegou no domingo, eles foram empolgadíssimos, os 5 filhos e a mãe foram empolgadíssimos para a igreja. E essas crianças estavam comemorando, né, esse montante que eles juntaram. E quando chegou no final do culto, então, o pastor chamou essa mãe de canto e ele entregou todos esses envelopes na mão dessa mãe. E essas crianças então perceberam que eram eles, a família que estava em situação de necessidade. Então, essa pessoa que conta, que eu não sei, eu acho que era um dos filhos, ou uma das filhas, essa pessoa que conta essa história, conta que quando eles voltaram, já no caminho de volta da igreja, eles começaram a perceber então que eles estavam com roupas muito velhas, com sapatos furados, eles começaram a se perceber pobres, coisa que não tinha acontecido até então. Eles não se percebiam pobres e muito pelo contrário, quando eles então juntaram aquele dinheiro durante aquela semana para doar, eles estavam se sentindo muito ricos, né? Porque eles então estavam doando. E muitas vezes é assim, Deus quer que a gente doe, que a gente se doe, que a gente faça pelo outro, porque nessa situação você vai perceber o quão privilegiado você é. Eu costumo dizer que a gratidão é a mãe da felicidade. E através dela você vai receber mais e mais bênçãos. Já a ingratidão é a mãe da infelicidade e através dela você vai perder as bênçãos, porque muitas vezes Deus, na situação de um bom pai, se vê obrigado a tirar as coisas que Ele te deu para que você então passe a valorizar, já que você não estava dando valor. E a partir do momento que você começa a valorizar o que você tem, daí sim Ele vê que Ele pode te dar mais. Normalmente Deus age assim, então toma muito cuidado com a ingratidão, porque quando você é ingrato, Deus se vê meio obrigado a te tirar o que você não está valorizando. Além disso, existem promessas para quem é bondoso, né? Quando eu estava escrevendo essa pregação, eu peguei o meu filho e comecei a pregar então para ele essa pregação. E eu preguei até esse ponto que vocês ouviram e ele falou, isso é verdade, mãe, puxa vida, esses dias, acho que tinha sido ontem, né, no dia anterior àquele, eu ontem ajudei uma família que eu vi que eles estavam na frente da farmácia, eles pediram para comprar leite e fralda para eles e eu comprei. E eu falei, filho, essas famílias geralmente não são famílias, geralmente são pessoas que estão fingindo que são uma família, eles pedem esse leite, essa fralda para depois venderem. E ele, puxa vida, eles me enganaram e tudo. E eu até falei, não se preocupe, porque isso para Deus contou 100%, o que importa é o que Deus achou da tua atitude e não o que estava realmente acontecendo lá. É lógico que Deus não quer que a gente continue ajudando quem está tentando enganar a gente, mas para Deus conta todo o teu coração, para Deus conta o teu coração, para Deus conta o que você tinha a intenção de fazer. E daí então eu até recitei essa passagem da Bíblia para ele, né, que é Provérbios 24 e 25, algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas e outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Eu sempre falo para ele, filho, eu fico tranquila com você, que eu sei que nada vai te faltar, porque você é e sempre foi uma pessoa muito generosa. Já em Marcos 12, de 41 a 44, diz o seguinte, Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa de ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade, essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver.
E daí você pode pensar, ah, puxa, mas então essa viúva também, ela deu tudo o que ela tinha para viver, mas para ela é fácil de conseguir, né? Mas não, ela deu tudo o que ela tinha para viver, ou seja, depois que ela deu, ela então ficou de jejum, era tudo que ela tinha para viver. Então é muito importante também o quanto aquilo custou para você, isso é muito importante para Deus. Mas não passe a sua vida com essa falta de maturidade. Eu sei que demanda de uma certa maturidade para a gente entender o quão importante é a bondade, mas se você perder isso na sua vida, se você não aprender isso na sua vida, você vai simplesmente perder a melhor parte da sua vida, porque a melhor parte da sua vida é você poder ajudar alguém e ver a felicidade daquela pessoa sendo ajudada. Meu filho ainda pediu para eu terminar com essa frase, ele falou o seguinte: então, quando alguém te pedir uma ajuda, não veja isso como um favor seu, mas veja como uma oportunidade de fazer um investimento que não tem como errar. Não tem como errar porque para Deus você não tem como errar. Se você está dando para Deus, se é por Ele que você está fazendo isso, não tem erro. Ele com certeza está vendo e Ele vai te compensar por isso. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.